Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos mais esta oportunidade do estudo. Que possamos, mais uma vez, reunidos em Teu nome, nos lembrarmos do Teu Evangelho, de Teus ensinamentos, assim como abrirmos as nossas mentes e os nossos corações para os ensinamentos que a doutrina espírita, como consolador prometido, tem nos oferecido, abrindo novas possibilidades para o estudo, para a prática do Evangelho, para a sustentação de nossas vidas. Se conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, caros irmãos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, e amigos do Ideal Espírita. O nosso estudo de hoje se propõe a uma análise sobre almas gêmeas e um caso de reencarnação. Iremos tratar aqui dos pontos que nós encontramos na doutrina espírita sobre esse tema almas gêmeas. Traremos alguns exemplos que nós encontramos na literatura espírita e, enfim, esses relatos de Ivone do Amaral Pereira, que foram reunidos num pequeno livro chamado Um Caso de Reencarnação, eu e Roberto de Canalejas. Nós sabemos que esse tema é bastante intrigante, no mínimo, né? Falar sobre almas gêmeas suscita em nós muita curiosidade, porque nesse estágio evolutivo em que nos encontramos aqui na Terra, a maioria das uniões são uniões de resgate, e são raros os casos de encontro de alma gêmeas, como nos diz Dona Laura para André Luiz em Nosso Lar. Então, nós vamos fazer esse estudo juntos. Para o início, vamos recorrer ao que nós encontramos na literatura espírita, o que a doutrina dos espíritos nos traz sobre almas gêmeas. O que diz a doutrina espírita? No livro O Consolador, parte 3ª, Amor, União, a pergunta 323. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? E é Emmanuel quem traz a resposta. No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam, sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Transviados no crime ou na inconsciência, experimentam a separação como provação mais ríspida e dolorosa. Então, meus irmãos, nós vemos aqui na resposta de Emmanuel que é uma resposta afirmativa, né? Que existem as almas gêmeas que se buscam, que se procuram, sempre que estão separadas. Então, o que a gente já pode destacar dessa resposta? No sagrado mistério da vida, quer dizer, esse conhecimento sobre as almas gêmeas
ainda está envolto num certo mistério, que nós vamos ver aqui para frente no continuar das respostas de Emmanuel. Mas essas almas se procuram e se buscam, sempre que separadas. E a outra coisa importante para destacar para o nosso estudo é que quando os espíritos estão transviados no crime ou na inconsciência, eles experimentam a separação, o que vem a se tornar uma provação mais ríspida e dolorosa. A questão 325. A atração das almas gêmeas é traço característico de todos os planos de luta na Terra. Olha só que nós estamos ainda no âmbito da Terra. A resposta de Emmanuel é sobre esse âmbito da Terra. E mais uma vez, ele vai falar do mistério. Para todos nós, o primeiro instante da criação do ser está mergulhado num suave mistério, assim como também a atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para outra, no instituto dos trabalhos, das experiências e das provas, no caminho infinito do tempo. A ligação das almas gêmeas repousa para o nosso conhecimento relativo nos desígnios divinos, insondáveis na sua sagrada origem. Então, vejamos que Emmanuel tem esse cuidado de dizer que o nosso conhecimento, ou dele, ele estava, né, se referindo que é um conhecimento relativo e que essa origem sagrada, né, dos espíritos, da criação dos espíritos, são ainda conhecimentos insondáveis para nós. Então, ele diz, sim, que é um mistério essa atração profunda e inexplicável, né? Ele mesmo usa o termo inexplicável, que arrasta uma alma para outra, né? Então, pelo caminho da evolução, pelo caminho do infinito do tempo, como ele diz aqui, essas almas se procuram umas às outras. Vamos lá. Ainda aqui é a continuação da resposta da questão 325. Separadas ou unidas nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia supremas, até que se integrem no plano espiritual, onde se reúnem para sempre na mais sublime expressão de amor divino, finalidade profunda de todas as cogitações do ser no dédalo do destino. Então, vimos juntos de Emmanuel que as almas que têm essa afinidade, elas querem caminhar juntas, elas procuram essa união pela harmonia que existe entre elas, né? E isso se estende pelo plano espiritual, não só aqui na Terra, né? Então, ele está falando das experiências do mundo, das almas irmãs que caminham ansiosas pela união. E no plano espiritual elas se integram, onde se reúnem para sempre, né? O que ele diz. Então, nós estamos vendo junto com o Emmanuel que as respostas são afirmativas. Existe essa atração entre almas gêmeas, mas nós vamos ter bastante cuidado para essa análise desse termo, porque Kardec também perguntou aos espíritos sobre essas almas que se procuram. Mas Kardec tem um outro termo que ele usa, que é o termo metade. Vejamos na questão 298 do Livro dos Espíritos. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá?
E a resposta dos espíritos: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Portanto, meus irmãos, os espíritos dizem que não existe uma união particular e fatal de duas almas. Mas vamos observar a pergunta. Kardec usa o termo sua metade. Se um espírito tem uma outra metade que ele deva encontrar para adquirir essa harmonia. E os espíritos dizem que não. Então, a princípio, pode parecer que está sendo uma contradição, né? Que Emmanuel, depois com a informação que ele traz no livro O Consolador, estaria na contramão disso aqui, ele falando sobre as almas gêmeas que se procuram, que se buscam para a evolução e vão estar em harmonia no plano espiritual também. A espiritualidade diz aqui, não há união particular e fatal de duas almas. Então, nós precisamos, meus irmãos, refletir sobre esse conteúdo. A proposta da doutrina espírita é que nós possamos refletir, analisar, não simplesmente dizer existe ou não existe a alma gêmea. Porque para nós, ainda acostumados ao grau evolutivo aqui da Terra, queremos as coisas prontas, vamos dizer assim, né? Queremos perguntar para os espíritos, eles falam sim ou não. E aí a gente toca a nossa vida com esse conforto de sabermos essa resposta. Mas não é simples, né? Nós temos que analisar. Então, nós destacamos aqui o termo sua metade. E entendemos que os espíritos estão nos explicando, nos ensinando, que não existem metades. Um espírito nunca é pela metade. O espírito é uma individualidade, é um ser completo, com todas as suas potencialidades. Então, o desenvolvimento dessas potencialidades da alma, do espírito, deve ser feito pelo próprio espírito. E num entendimento mais raso, mais superficial sobre almas gêmeas, poderíamos entender que só haveria essa completude ou desenvolvimento de potencialidades quando um espírito está unido à sua alma gêmea. O que a doutrina aqui desmente. Não há união particular e fatal. A união que há é a de todos os espíritos. Olha como a espiritualidade nos convida a essa elevação para que a gente saia um pouco desse terra-terra e do amor egoísta com o qual nós estamos acostumados. Porque o nosso amor ainda é primário, nós estamos ainda aprendendo a amar. E muitas vezes as relações amorosas são relações de algemas, né? Então, às vezes se fala alma gêmea, não, né? A alma geme, porque as nossas ligações não são com as almas gêmeas em sua grande maioria aqui na Terra. E nós vamos ver que a própria Dona Laura nos ensina isso lá no livro Nosso Lar. Mas aqui ainda temos mais Livro dos Espíritos nos esclarecendo. Na próxima questão, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender da palavra metade, que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Olha só, ele já vem com outro termo, os espíritos simpáticos. Mas quanto à palavra metade, vejamos, a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro,
Separados os dois, estariam ambos incompletos. Então, aqui está a grande essência dessa resposta que a gente procura sobre a alma gêmea. Então, metade da laranja? Não. Não existe metade da laranja. Existiriam, então, as duas laranjas. Elas não vão se dividir para formar uma. O ser, o espírito é um ser integral, é um ser completo. Tá? Então, a expressão metade é inexata. Ninguém é metade do outro. Isso é muito importante para a nossa caminhada, o nosso aprendizado em relação aos nossos relacionamentos afetivos, a formação dos casais e a maneira como nós lidamos com essa atração que nós sentimos por outros seres. Então, partimos desse princípio. Não há essa união fatal que leve o ser a se pensar completo quando ele está com outro. O que pode e o que acontece, que nós vamos ver aqui também nas respostas dos espíritos, é que dois seres que têm as mesmas afinidades, os mesmos interesses e também o mesmo grau evolutivo, se buscam, se procuram e se compensam. Dona Laura também usa esse termo de compensação vibratória. E aí sim, a aventura, a felicidade, a harmonia, o querer estar junto, o querer passar muito tempo juntos, né? Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos seguir com Kardec. Na pergunta 301. Dois espíritos simpáticos, olha aí novamente, né? As simpatias, a sintonia, a afinidade, são complemento um do outro? Ou a simpatia que entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Boa pergunta, né? É resultado de identidade perfeita, né? Essa simpatia entre dois espíritos? E aí os espíritos nos explicam. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Aqui mais uma vez, né? Então percebemos que os espíritos querem pontuar que a individualidade é individualidade. Nós não perdemos jamais a nossa individualidade, por mais estejamos integrados e harmonizados com outras criaturas, que seja uma criatura que vai formar conosco um casal. Jamais perdemos a nossa individualidade. Mas existe sim essa simpatia que atrai um espírito para o outro, que é o resultado da perfeita concordância, os seus pendores, os seus instintos, né? Aí esses seres vão se querer, vão desejar estar juntos, vão compartilhar os momentos da sua vida. Mas não porque são metades que se uniram, são individualidades que se harmonizam no amor, no respeito mútuo, na intenção do bem, e aqui nós já estamos nos referindo àqueles que conseguiram já se desvencilhar, nem que seja um pouco, do amor egoísta, do amor da posse, porque quando há esse amor de posse e amor egoísta, nós não podemos falar em almas gêmeas, né? Nós entendemos, por esse estudo, que podemos usar sim o termo almas gêmeas, mas com esse cuidado do entendimento que a doutrina espírita nos traz, de que não existem metades, existem individualidades, existe a simpatia, a atração, como disse lá Emmanuel também na sua resposta, que é quase uma atração irresistível, que leva os espíritos a se procurarem, tanto na vida terrena como no plano espiritual.
e estar com esse outro que conosco se une em harmonia de pendores, de instintos, nessa concordância, aí sim a aventura de estarmos com a chamada alma gêmea. Acredito que está dando para perceber que as colocações de Emmanuel não estão contradizendo o que diz a doutrina espírita. A doutrina apenas nos convida a nos elevarmos para um entendimento ampliado do que é o amor verdadeiramente. Vamos seguindo. Aqui, na 302, a identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, quer dizer, pensamos igual, sentimos igual, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? E a resposta: na igualdade dos graus de elevação. Então, quanto mais elevados, mais unidos os espíritos são, porque estão já despojados daquele interesse egoístico, daqueles primitivismos do espírito em relação à vivência das emoções mais violentas, da vivência da sexualidade de maneira a satisfazer apenas a si mesmo. Então, esse grau de elevação vai significar essa simpatia, esses pensamentos e sentimentos já mais elevados. Então, quando na igualdade dos graus de elevação, os espíritos estão cada vez mais unidos. É dessa forma que nós compreendemos essa resposta. Além de ter concordância de pensamentos e sentimentos, além de serem uniformes os conhecimentos adquiridos, quer dizer, as pessoas que evoluíram para um mesmo grau, esses vão estar atraídos e felizes por estarem juntos. Vamos lá, gente. Nós temos aqui esse comentário de Kardec, dessa questão 303A, porque Kardec diz para nós: a teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Olha o ensinamento para nós. Não se deve tomar ao pé da letra essa questão de metades eternas. Ele está dizendo que isso é uma simples figura que representa a união de espíritos simpáticos. Então, na simpatia está incluído tudo isso que nós já lemos aqui nessa pergunta. Pensamentos, sentimentos, mesmo nível de conhecimentos, aí a harmonia. Muito bem. Nós vamos trazer aqui, gente, um pequeno diálogo entre dois espíritos que, pela sua narrativa, sobretudo o espírito Alcione, vai nos demonstrar uma afinidade de almas que se buscam e que se procuram. Mas vamos lembrar da resposta de Emmanuel, que quando na inconsciência ou no crime, esses espíritos não estão juntos, no sentido que um é mais evoluído do que o outro. Mas se são esses espíritos que estão juntos como almas gêmeas, eles vão se procurar. No caso aqui em questão, nós vamos encontrar Alcione reencarnando na Terra, sem que ela precisasse reencarnar mais na Terra, à procura da convivência e do auxílio que ela quer dar ao seu amado Pólux. Nós encontramos no livro Renúncia esse diálogo.
quando ele está se preparando para reencarnar aqui na Terra. Então, Alcione sofre e trabalha, Pólux, e um dia nos reuniremos para sempre na radiosa eternidade. E ele responde: mobilizarei todas as minhas energias para alcançar alguns graus na distância imensa que nos separa na escala evolutiva. Então, esse espírito Pólux se está preparando por uma reencarnação de resgate, pois era uma consciência maculada por atos criminosos em outras existências, mas a sua amada Alcione, é claro que antes eles já tiveram as convivências aqui na Terra, e quem sabe até fora dela, mas esse espírito Pólux está comprometido com o mal. Então, ele virá para resgate e expiação aqui na Terra. E por isso que ela diz, sofre e trabalha, Pólux. Olha só, para um dia nós nos reunirmos para sempre na radiosa eternidade. Então, olha como ela espera por esse coração amado para que eles se reúnam na eternidade. Pólux, um sofredor, porque ele está resgatando. E ela vem. Então, o livro Renúncia vai nos contar a história de Alcione, que ela já vivendo em paragens espirituais muito superiores, que o livro cita como Sírios, a região de Sírios, e ela pede autorização para vir reencarnar na Terra. O seu mentor espiritual de lá diz, você tem certeza, Alcione, se quer ir para aquele sombrio planeta? E ela fala que sim, né? Porque ela ouve as súplicas de Polos para o socorro. E ela, além dele, também teria outros corações amados reencarnados na Terra que ela quer amparar e que ela quer auxiliar. Vejamos ainda a continuidade desse diálogo. Olha o que ela diz. Aqui nós temos um ponto muito importante para a nossa reflexão, ajuntando o conhecimento que Emmanuel trouxe no Consolador e o Livro dos Espíritos. Alcione, nós que saímos juntos do mesmo sopro de vida, chegaremos juntos aos braços amoráveis do Eterno. Esperar-te-ei através do caminho do infinito. Veja só, ele tem consciência da imensa distância que separa os dois. Mas nessa resposta que ela dá, diz que eles saíram juntos do mesmo sopro de vida. Então é intrigante, nos leva a pensar, né? Emmanuel não citou o início da vida explicando o que é esse sopro, como que é feito, se as almas são criadas juntas. Ele diz que está envolto num mistério, né? São os insondáveis desígnios do Senhor. E que o nosso conhecimento hoje é relativo, quer dizer, nós não sabemos tudo, né? Mas a Alcione, esse espírito muito evoluído, que não precisava reencarnar na Terra, como nós já falamos, tamanho seu grau de evolução, ela está nos indicando aqui, olha, nós que saímos juntos do mesmo sopro de vida. Então, fica aí para nossa reflexão, nosso estudo, nossa pesquisa. Será que os espíritos saem juntos de um mesmo sopro de vida? É certo que eles se buscam e que, aqui ela diz, chegaremos juntos aos braços amoráveis do Eterno. Olha ele respondendo, perdoaste-me? Porque ele falhou com ela. E ela responde, os que amam fundem as almas no entendimento recíproco. Olha que maravilha! Tudo que cada um de nós quer é ser compreendido, é ser entendido na nossa alma, nos nossos anseios e ser perdoado. Então, quando ele pede perdão a ela, pergunta se ela perdoou, ela dá essa resposta sublime para nós.
os que amam fundem as almas no entendimento recíproco. Então, nós temos aí um pequeno diálogo desse livro Renúncia, que é do Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Nós sugerimos a todos a leitura desse livro, porque Alcione reencarna, né, se passa na Espanha, esse romance histórico, podemos dizer, né, esse romance mediúnico de Emmanuel, e vai descrever para nós a trajetória heróica, sacrificial desse espírito Alcione em favor dos corações que ela ama, sobretudo Pólux, que nós colocamos aqui nesse entendimento de que seriam almas gêmeas por estarem se procurando dessa forma, desde esse sopro de vida até chegarem aos braços do Pai. E um espera pelo outro, e um trabalha para estar com o outro, por essa lei do amor, por essa lei de atração entre os espíritos. Então, esse é o nosso primeiro caso de alma gêmea, Alcione e Pólux. Mas a literatura espírita nos traz um outro exemplo de almas gêmeas. Aqui nós vemos o senador Públio Lentulus, do livro Há 2000 anos, também de Emmanuel e Chico Xavier. Olha que beleza, ele conta a sua própria história. Como senador, ele era marido, tinha como esposa Lívia. E quem já leu o romance sabe das situações dolorosas, do sofrimento que passou Lívia. Sofrimentos também causados por ele, né? Então, ele desconfia da esposa e, por causa de intrigas, acaba ficando sem contato com ela, mesmo dentro da mesma casa, por mais de 20 anos. Então, ela sofre muito e ele só vem a cair em si depois de muito tempo, mas logo depois eles já não poderão ficar juntos mais, porque ela desencarna na onda de perseguição aos cristãos, aos primeiros cristãos. Vejamos que palavras maravilhosas que são de Emmanuel para Lívia. Olha esse poema. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. O termo alma gêmea, são as primeiras palavras, né, desse poema belíssimo, muito conhecido, musicado, inclusive, né? Quando ele diz que ela é a sublime estrela caída, quer dizer, ela caiu do mais alto, né? Das belezas da amplidão. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade de seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Então, aqui, ela esperará por ele, né? Na claridade dos céus. A gente também sugere a leitura do livro Há 2000 anos, para que aí a gente veja essa história em que essa alma muito elevada, que foi Lívia, que é Lívia, podemos dizer assim, que foi esse anjo tutelar do seu marido, reencarnação do senador Públio, que foi o próprio Emmanuel, reencarnação, inclusive, na qual ele encontra Jesus. E aí se desenvolve toda a história, e ela, quando ele desencarna, ela está esperando por ele, né? E o abraça, e o acolhe, e o recolhe. Ela diz aqui, né, que estaria esperando por ele entre flores da claridade dos céus. Então, aqui é o nosso segundo caso das almas gêmeas,
Lívia e Emmanuel. Em nosso lar, vamos então para a Dona Laura, a dona da casa, onde André Luiz vai ser recebido, vai ser acolhido na cidade espiritual de nosso lar. E eles, em dado momento, travam um diálogo sobre as almas gêmeas. É no capítulo 18, que se chama Amor, Alimento das Almas. Então, ela diz o seguinte, é uma situação do dia a dia deles em que alguns vão para uma excursão no campo da música, Iria Lísias e mais um amigo. Então, Dona Laura está contando que eles vão encontrar as suas noivas. E André Luiz fica muito intrigado com aquilo. E nós destacamos aqui do ensinamento de Dona Laura. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. As uniões se dão por compensação vibratória. Então, os laços afetivos aqui é onde? Lá em nosso lar, lá no plano espiritual. Eles são mais belos e mais fortes. Olha que maravilha. Então, lá no plano espiritual também tem noivados, né? E esses espíritos continuam se procurando lá. As uniões se dão por compensação vibratória. Amor, alimento das almas. É o capítulo 18 de Nosso Lar. E na Terra, como que é? Dona Laura nos ensina. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Então, a própria Dona Laura, no livro Nosso Lar, usa esse termo, almas gêmeas, que são aqueles que, por compensação vibratória, se sentem bem juntos, se sentem harmonizados, se completam. Agora podemos dizer, né? Se completam, mas com esse entendimento de que jamais somos metade, somos individualidades. Então, olha que importante as informações de Dona Laura. Não vamos ter a ilusão de que aqui na Terra nós vamos encontrar a nossa alma gêmea, porque esse tipo de união aqui é raríssimo, raríssimo. São espíritos já mais elevados, né? Porque o ambiente terrestre é um ambiente de expiações e provas. Então, almas irmãs e afins também é reduzido o número dos casamentos que são mais felizes, né? Agora, a esmagadora maioria são ligações de resgate. Então, vamos ver o que são essas ligações de resgate. Aqui nós temos a imagem, né, do filme Nosso Lar, mas é o mesmo texto, tá, pessoal? Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Mas por que nós, então, aqui nesse planeta, temos tantas ligações de resgate? Não é difícil a gente saber, mas numa reflexão sobre o comportamento humano, nós vamos compreender o porquê. As ligações de resgate, elas são consequências da má utilização dessa lei de atração, dessa lei que une os espíritos. É uma má utilização, principalmente da energia sexual, quando nós plantamos no outro uma expectativa, quando nós criamos anseios, às vezes até com promessas que não são cumpridas. Então, os companheiros que estão caminhando naquela compensação vibratória, aguardando do outro o apoio, a solidariedade, a fraternidade verdadeira,
vê-se sem chão quando o companheiro ou a companheira se ausentam, rompem o relacionamento. Então, há uma descompensação. E aí, nós que criamos essa situação no outro, vamos angariando para nós ligações de resgate. Por isso, esses casamentos tão difíceis, né, que são verdadeiras algemas, como a gente já citou. A gente quer se libertar e não consegue, a consciência não permite, né, que a gente se desligue, ou deveria ser ouvida, né? Porque os relacionamentos mais superficiais, eles se rompem facilmente, né? Quando são outros interesses, além da afeição verdadeira que une as criaturas, aí se rompem facilmente. E aí se passa de um relacionamento para outro relacionamento, para outro relacionamento, né? E aí as ligações de resgate vão sendo estabelecidas por aquilo que nós mesmos plantamos. Por quê? Nós vamos trazer aqui dois termos: poligamia ou monogamia. Quer dizer, eu posso estar com várias pessoas ao mesmo tempo? É claro que num determinado período da vida, os jovens têm mais de um namorado ou namorada, né? Isso está na natureza do desenvolvimento e da maturidade. Mas estar com alguém e também estar com outro alguém, ou ficar indeciso, ou ficar estimulando essa vivência da sexualidade por si só, sem compromisso, pode se chamar de poligamia, né? Ficar com várias pessoas. E a monogamia? O que nós podemos dizer? Então, nós vamos recorrer aqui ao texto de Emmanuel também, no livro Vida e Sexo. Através da poligamia, o espírito assinala a si próprio longa marcha de existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire a necessária disciplina do seu mundo emotivo, fatigado de experimentos dolorosos, nos quais recolhe o fruto amargo da delinquência ou do desespero que haja estabelecido nos outros, reconhece na monogamia o caminho certo de suas manifestações afetivas. Então vejamos, meus irmãos, esse livro é maravilhoso. O livro chama-se Vida e Sexo. Ele é um livro fininho, mas com grandes ensinamentos de Emmanuel para nós sobre essas questões afetivas, sobre o uso da sexualidade, de maneira que o espírito se mantenha em equilíbrio e que nós não venhamos a plantar no outro o desespero, a delinquência, né? Porque ele diz claramente aqui que aquele espírito comprometido, ele vai recolher o fruto amargo de delinquência, de desespero que ele haja estabelecido nos outros. Então, aquilo que nós provocamos emocionalmente, sentimentalmente no outro, vai refletir em nós. Então, se nós plantamos a rejeição, se nós deserdamos dos nossos compromissos afetivos indevidamente, né? Porque tudo existe os atenuantes, né? Se a criatura se decide por rompimentos de casamentos ou de relações estabelecidas afetivamente, é possível separar? É possível, né? Mas se nós plantamos no outro o desespero, se nós tiramos essa compensação vibratória injustificadamente, e às vezes inadvertidamente, simplesmente nos viramos as costas, nós vamos plantar para nós essa longa marcha de existências de reparação e de aprendizagem. Vejamos que aqui está a lei de ação e reação. O que nós fazemos para o outro
nós vamos recolher para nós. E aqui nós vamos entrar no ponto do nosso estudo em que o exemplo de Ivone do Amaral Pereira, para nós, é grande lição. Um caso de reencarnação, eu e Roberto de Canalechas. Esse livro, ele reúne fatos narrados por ela mesma em O Reformador, de setembro a dezembro de 1979. Foi o período em que o Reformador publicou esses relatos, que são fatos acontecidos com Ivone Pereira. Então, vamos lá. A médium Ivone do Amaral Pereira. Charles fora seu pai em pelo menos 2 encarnações e seu guia espiritual na encarnação última. Vamos lembrar que ela é nossa contemporânea. Ela desencarnou em 1984, Ivone Pereira. Lelita ou Lalita fora sua filha e de Roberto, que morreu aos 5 anos de idade de tuberculose. Nessa reencarnação em Portugal, Roberto se deixa morrer de tuberculose. E Ivone, diante do remorso e desgostos, se joga nas águas do Rio Tejo. Aqui temos um pequeno resumo de uma dessas encarnações em que Roberto, unido a Ivone, por laços de grande afinidade, de amor, que nós estamos trazendo aqui mais um caso que podemos entender como almas gêmeas, e aqui nós vamos ver o decorrer breve dessa história, que ela própria conta, né? E citando aqui esses 2 personagens, porque essa criança, ela via desde pequena, que ela era pequena, né? Uma médium extraordinária, já via espírito aos 4, 5 anos de idade, e via Charles, que havia sido seu pai em existência anterior, pelo menos 2 existências anteriores, e via também essa criança, que havia sido sua filha, com Roberto. E Roberto, ela diz que é um pseudônimo, né? Então, o que nós encontramos sobre Roberto na literatura espírita? Ele foi citado como assistente de Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Bretanha. Então, no campo espiritual, que é descrito nesse livro, Roberto é assistente de Bezerra de Menezes. No livro Recordações da Mediunidade, também está descrito que Roberto foi médico e ligado à literatura europeia em meados do século XIX. Charles revela que fora seu esposo e que se deixou morrer de tuberculose após a morte da filha, portanto suicida, como a gente mostrou no slide anterior, né? Então, Roberto também chega ao plano espiritual como suicida nessa encarnação, que ele se deixa morrer de tuberculose. Ele era médico, a sua própria filha adquire a tuberculose e morre, e ele, de tristeza, de amargor, se deixa morrer. Então, também suicida. Esse espírito também foi Henri de Noumier, no livro Cavaleiro de Noumier, onde ele também foi suicida. Então, ele era reincidente no suicídio, como a própria Ivone. Luiz de Narbonne, do livro Nas Voragens do Pecado, e Arthur de Guzmán e Évreux, desculpem a pronúncia se está errada, do livro O Drama da Bretanha. Então, esse é Roberto citado nas obras da própria Ivone, né? Ela fica sabendo que ele foi o seu esposo. Então, Ivone diz sobre Roberto: ele foi meu esposo incompreendido e desprezado de minhas passadas existências. Via-o desde os 4 anos de idade. Dos 14 aos 16 anos, chegou a obsidiar-me. Retirava-me do corpo em transe cataléptico. Fazia assédio amoroso junto a mim. Nós colocamos afastamento, porque
ele fazia tamanho assédio amoroso sobre Ivone, que a espiritualidade amiga tem que interferir e chamar a atenção dele, que ele retirava ela em transe, né, do corpo, para eles poderem ficar juntos nessa convivência de compensação vibratória entre espíritos que se amam. Mas isso, ela diz aqui, ó, chegou a obsidiar-me, de tanto que ele assediava. E ela diz sobre ele: um caráter liberal, prestimoso, honesto, escravo daquilo que entendesse por dever, além de amoroso e apaixonado. Fora, porém, suicida. Né? Então, era um espírito comprometido. Se eu outrora o ofendera com a traição, agora sentia que o meu arrependimento era profundo e que o amava muito, e me dispunha a tudo sofrer, a fim de expiar o deplorável pecado, merecer de Deus o perdão e recuperá-lo para o meu amor. Sempre bondoso e paciente, dizia que me perdoara tudo, desde muitos anos antes, e não havia necessidade de que eu sofresse punições pelo que lhe fizera. Então, meus irmãos, vamos situar aqui. Ivone do Amaral Pereira, encarnada, via esse espírito, né? Aqui é Roberto como espírito, e eles trabalharam juntos. Ela como médium, e ele se afasta por um período, né? Porque estava chegando a obsidiá-la, e depois volta, né? Junto com a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, eles trabalham juntos, ele no plano espiritual. Mas ele já havia perdoado as traições que ela havia feito a ele em outras existências, e sobretudo nessa que cita aqui, em que eles tiveram a filha Lalita ou Lelita, e ele é suicida, e ela também se suicida. Isso está no livro Recordações da Mediunidade, e também depois foi lançado um livro chamado Leila, Filha de Charles, que vai também contar essa trajetória lá em Portugal. Depois de um período de trabalhos, aqui, depois de intenso trabalho espiritual mediúnico juntos, ele diz: era assim que eu queria ver-te outrora, submissa a mim, passiva, obediente, amorosa, cooperando nos trabalhos que realizei, mas infelizmente não quiseste. Então, ele está falando sobre a reencarnação última que eles haviam tido juntos, em que ela desdenhou o casamento, o lar, a família. Então, Ivone fez ele sofrer. Ele diz aqui, infelizmente não quiseste, porque ele era médico, ele já trabalhava com filantropia, com a beneficência nessa existência, e faz de tudo para que ela viesse também a viver, mas ela não quis. Né? Então, era assim que eu te queria, quer dizer, ele, no plano espiritual, trabalhando junto com ela pelos necessitados. Então, depois de um período sem contato, ele se manifesta para despedir-se. E ele diz a ela: na primeira oportunidade que tiver, te darei um sinal. Isso foi em 1931, né? Eles trabalhavam juntos, né? Ela como médium, ele no plano espiritual. Mas aí ele some, fica um período sem aparecer para ela. Mas quando ele vem para se despedir e falar: vou reencarnar. E ele diz: na primeira oportunidade te darei um sinal. A reação de Ivone é interessante. Sofri e chorei, considerando a reencarnação um fato mais doloroso do que a desencarnação. Olha só, que visão já além do mundo material, né, de Ivone. Ela convivia com seu grande amor. Mesmo ele desencarnado, a extraordinária sensibilidade mediúnica de Ivone Pereira permitia que ela percebesse, sentisse, vivenciasse aquela convivência amorosa com Roberto. E aí ele vai reencarnar, então ela se ressente. Né? É interessante.
né? Para ela, a reencarnação foi um fato mais doloroso do que a desencarnação. Muito bem, então passa o tempo, em 1955 começam a ser publicados os livros de Ivone Pereira, publicados aqueles, inclusive, que ela escreveu sobre a sua vivência com Roberto, que é Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numier e O Drama da Bretanha. Nessas 3 histórias eles se juntam, mas se comprometem, né, com a lei. Ele foi suicida reincidente, ela também. A gente sugere a leitura dessa trilogia de Ivone Pereira, né? Mas olha que interessante, ela vem para essa reencarnação expiatória, sem dúvida. A última reencarnação dela foi expiatória, né? Com um trabalho extraordinário na mediunidade, mas era uma pessoa angustiada, sofredora, por causa das reminiscências do suicídio. Mas à medida que os livros iam sendo publicados, olha o que ela diz, os sofrimentos diminuíram. Então ela estava já se quitando com a lei ao escrever as suas próprias histórias e outras que vieram por outros espíritos. Então, iniciou para ela um período de trabalhos e serviços espirituais, né, com novos amigos do além. Tolstói, por exemplo, no livro Sublimação, e vem o Esperanto. Quer dizer, ela começa a estudar Esperanto e surge nela um interesse pela Polônia. Vamos lembrar, Roberto já havia reencarnado. O que acontece? Em 1964, ela recebe um postal do senhor ZP, convidando-a para uma correspondência em Esperanto. Vejamos o que é uma ligação de almas gêmeas, meus amigos. Ao ler o postal, ela identifica ali alguma coisa, porque ela sente uma emoção violenta que a surpreende. Então ela diz nesse livro, né? Caligrafia perfeita, magnética. E ela, quando se inscreve na lista dos faladores de Esperanto, né, que era costume entre eles se corresponderem no mundo inteiro por falar essa língua universal, ela usa o sobrenome de Guzman. E ele simpatizara com meu nome e sentira algo indefinível dentro de si próprio. Então, olha lá a lembrança da vida anterior. Quando ele lê de Guzman, ele vai lembrar da Andrea de Guzman, lá do livro Drama da Bretanha, que conta a história deles dois também. Então, vejamos que, vindo do outro lado do mundo, um postal, né, e ele, ao ler o nome dela, né, escolhe esse nome para se corresponder em Esperanto. Já era a lei magnética de atração entre as almas afins. Olha o que acontece. Missivas, quer dizer, as cartas que eles trocavam, declaradamente amorosas, que, enchendo-nos a alma de inefáveis emoções, transformavam nossa vida, consolavam nossas amarguras, realizavam os sonhos do coração. Vejamos aqui que são 2 pessoas encarnadas se correspondendo, mas com uma enorme distância. Ela aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e ele na Polônia. Mas as missivas eram declaradamente amorosas e eram realizações dos sonhos do coração, apenas se correspondendo através de cartas. Eram, com efeito, 2 almas que se encontravam e se amavam com estranho fervor, com sentimento sublimado e inexplicável, que encantava, alegrava, satisfazia, embora trouxesse a amargura da saudade, da impossibilidade. Olha que maravilha, gente, que texto lindo, né? Quem não quer, ou quem já não sentiu esse estranho fervor, né? Só que no caso deles era um sentimento sublimado, porque ele estava na Polônia, eles nunca
se encontraram pessoalmente nessa encarnação, apesar de terem tido oportunidade, porque ele veio ao Brasil por 2 vezes. E na última vez ele queria encontrá-la e ela não encontra, porque ela tinha sido advertida por Charles e Dr. Bezerra que ele era Roberto. E ela já estava bem consciente desse relacionamento anterior, ou relacionamentos anteriores, inclusive os livros já estavam até publicados. Mas então havia essa amargura da saudade, da impossibilidade naquela encarnação. Mas vejamos aqui, não é compensação vibratória? Eles não se tocavam, não se viam, mas só pela carta, como eram almas gêmeas, né? Ou como são, podemos dizer, esse sentimento alimentava suas almas. E ela diz no livro, né, que é um perfeito intercâmbio de almas afins. Mais à frente, tem um detalhe importante. Eles se encontravam em sonho, em desdobramento, enquanto ele, lá da Polônia, escrevia para ela e ela para ele. Eles contavam como havia sido o sonho. Então, ela descreve as ruas da cidade onde ele morava, que eles caminhavam juntos. Às vezes, ela via até a refeição dele, que ele estava fazendo em família, e ele era casado lá na Polônia, né? Isso em nada incomodava Ivone. Era um sentimento transcendente, né? Então, aqui nós trouxemos um perfeito intercâmbio de almas afins encarnadas. O amor é imortal e resiste aos séculos. Aqueles que se amam verdadeiramente, eles se procuram, se buscam, se dão bem juntos. Eles querem permanecer juntos no caminho evolutivo. Então, esse perfeito intercâmbio entre almas afins podem ser encarnadas, como no caso que Ivone conta aqui dela e do senhor ZP, que na verdade era Roberto reencarnado, e também esses outros exemplos que nós demos, né? A sua alma gêmea pode estar no plano espiritual, ou pode estar encarnado em outro local aqui da Terra, longe de você. Mas isso não quer dizer que os laços vão se quebrar. Uma hora se reencontram, também pelo progresso no mesmo nível. E para finalizar, meus irmãos, nós trouxemos uma pergunta aqui, ainda da doutrina espírita, sobre as almas gêmeas, que nós não poderíamos deixar de colocar. O Consolador, na parte 3, ainda Emmanuel, a pergunta: a união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal? O amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição, porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Então, vamos deixar essa resposta de Emmanuel para a nossa reflexão sobre o amor das almas gêmeas. Um dia esse amor, ele será sentido por nós, pela humanidade inteira, quando atingirmos esse grau evolutivo, que ele chama aqui de culminância evolutiva. Então, nós vamos viver o amor pela família universal, sem as barreiras do egoísmo, da posse, e amando cada vez mais, porque amar a humanidade inteira não significa deixar de amar aquela alma gêmea, mas sim aumentar o nosso amor. Nós agradecemos pela paciência dos irmãos em nos ouvirem. Fica a recomendação da leitura dos livros Renúncia a 2000 anos e também
desse pequeno livro de Ivone Pereira, com a sua história tão rica de ensinamentos para nós, que é Um Caso de Reencarnação, eu e Roberto de Canalícios. Que Jesus nos abençoe e nos dê bom ânimo. Obrigada.